Então, boa noite para vocês, né? Primeiro, meus amigos do Face. E hoje eu vou falar para vocês sobre esse tempo de quarentena devido à pandemia que nós estamos vivenciando e que nos surpreendeu de uma forma muito abrupta, né? Como se a gente tivesse dormido e acordado e tudo tivesse acontecido. A princípio, nós acompanhamos as coisas em outros países pelas redes sociais, pela TV, e de repente a gente acordou e viu que estava aqui bem próximo de nós, né? E isso, consequentemente, vem ocasionando em muitas pessoas o sofrimento mental, mais especificamente o estresse e a ansiedade, né? É acordar, às vezes ir para o trabalho, levar os filhos para a escola, fazer uma caminhada, ir para academia, pagar as contas, sair à noite, reunir com a família, com os amigos, jogar futebol, visitar as pessoas. E de repente a gente se vê recluso em casa, né? E aí? Muitas mudanças de uma vez só. Bom, então, como eu estava falando para vocês, que a gente tem uma rotina, né, que a gente já está acostumado todos os dias com aquela rotina e de repente a gente vê que as mudanças vieram de uma vez só e a gente ficou recluso em casa, né? E nós precisamos primeiramente reconhecer que essa medida ela é necessária, né, para preservar algo de mais importante que nós temos, que é a nossa saúde, né? Para nos adaptarmos a essa situação com mais tranquilidade, a gente precisa refletir, né, que se formos contaminados pelo coronavírus e necessitarmos de um aparelho respiratório, por exemplo, nós não conseguimos ter acesso e podemos vir a óbito. E isso é um fato, que certamente nenhum de nós quer passar por isso, né? Contudo, quando a gente analisa que a situação pode se agravar ainda mais, nós podemos perceber que ficar em casa poderá nos trazer sempre somente benefícios, evitando assim consequências drásticas a nós ou a quem nós amamos, né? Então a gente precisa realmente ficar em casa. Quem precisa trabalhar, né, deve ir trabalhar sim, porque é necessário quem está à linha de frente, mas tendo os cuidados devidos. Para quem pode ficar em casa, né, trabalhar em casa, fazer esse trabalho com tranquilidade e se adaptar a essa nova rotina. Na verdade, o que a gente precisa fazer é uma reorganização, a gente precisa... E graças a Deus a gente sabe que o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de se adaptar. A gente consegue se adaptar às coisas. A princípio a gente reclama, a gente chora, a gente fala, a gente até questiona a Deus pelas coisas, mas depois a gente consegue se adaptar, né? E na nossa situação, acredito eu que um momento, né, próximo, a gente vai ver que foi necessário. Então, assim, né, dessa forma que a gente sabe dessas consequências drásticas que podem virmos a sofrer em função de não ficar em casa, nós podemos nos fazer valer de uma frase que é muito usada, que tem sempre um jeito de ser pior, infelizmente. Mas a gente pode também pensar que nós podemos fazer do limão a limonada. E hoje eu estou aqui para isso, para a gente poder tentar ver com outros olhos, outras possibilidades, mesmo diante das situações que a gente está vivenciando hoje, né? Desse momento tão difícil, que a gente pode passar esse tempo, esse momento com tranquilidade. Sendo assim, ficar em casa não é sacrifício nenhum quando a gente muda nosso olhar, muda nossa postura, nossa forma de ver, de pensar, de analisar, às vezes até com mais racionalidade, que vai nos trazer um conforto maior.
é fundamental que possamos buscar formas mais amenas de viver e conviver com essa situação. Acredito que muitas pessoas, elas estão preocupadas com diversas situações, né? A nossa vida, a gente sempre está preocupado com alguma coisa. A gente nunca vai deixar de se preocupar, né? As pessoas estão preocupadas e essa preocupação em excesso, ela pode causar um pânico, ansiedade, estresse, né? Entretanto, eu venho aqui trazer algumas sugestões para que vocês possam realizar atividades prazerosas, mesmo em casa, e assim poder controlar a ansiedade, evitar o pânico, evitar o estresse e passar os dias com leveza. A ansiedade, ela é um estado emocional de apreensão. A pessoa cria uma expectativa muito ruim de que as coisas vão acontecer, que as coisas vão acontecer de uma forma negativa, de uma forma catastrófica e sempre voltado para o futuro. A gente sempre fala que as pessoas que são acometidas do transtorno de ansiedade, elas vivem no futuro, mas é um futuro de uma maneira catastrófica. Então, um momento como esse que a gente está vivendo, a pessoa, ela dificilmente ela consegue perceber, ver, analisar as coisas de uma forma positiva. Então ela começa a catastrofizar e aquilo vira uma cadeia de pensamentos e gera o estresse e as coisas vão ficando pior, né? Mas eu tô aqui para poder trazer para vocês identificarem esses sintomas e saberem lidar com eles, para que a gente possa estar bem aí esses dias e juntos. Nesse estado de ansiedade, a mente ela cria vários pensamentos negativos, várias fantasias. E esse estado de ansiedade ele vem acompanhado de diversas reações físicas, como suor nas mãos, no rosto, não devido ao calor, tremores, sensação de desmaio, sensação de sufocamento, ansiedade, ânsia de vômito, taquicardia, medo que aconteça o pior, medo de morrer, né? Então a ansiedade em si, ela é uma palavrinha só. Mas quantos sintomas vem acompanhando aí a ansiedade? E esses sintomas físicos são importantíssimos que a gente saiba identificá-los, para que a gente possa saber também como que a gente vai controlar esses sintomas e também, se necessário, a gente buscar ajuda, né? Os transtornos de ansiedade, eles são subdivididos, na verdade são vários transtornos, como a síndrome do pânico, a fobia específica, a fobia social, estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo e o transtorno de ansiedade generalizada, né? A gente fala também que o transtorno de ansiedade, ele pode vir com alguma comorbidade, né? Que a gente pode ter também um transtorno misto. O que é o transtorno misto? É como a pessoa tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade e um transtorno de depressão. Então, a pessoa acaba sendo acometida de um transtorno misto. Entretanto, é necessário buscar principalmente, no momento que estamos vivendo, possibilidades para amenizar esses sintomas. Se você perceber que você está convivendo com esses sintomas, a gente vai buscar amenizá-los. E aproveitar, né, entreter com as crianças, que as crianças estão em casa, não estão tendo aulas esses dias, né? Às vezes os adultos ficam um pouco nervosos com elas, ficam sem paciência, mas vamos pensar que é um momento de entretenimento, um momento de aproveitar, estar junto com elas. E eu venho sugerindo os jogos de tabuleiro, né? As crianças, muitas não conhecem o que é um jogo de dama, de varetas. Xadrez hoje já está um pouco mais comum, né? Mas esses jogos, elas muitas não conhecem. É um momento da gente estar possibilitando isso para as crianças. Jogos de videogame, podem também ser confeccionados brinquedos com reciclados, casinha de papelão que as meninas adoram, contar histórias. Eles gostam também de fazer, né,
as guloseimas da cozinha, eles gostam de cozinhar, um momento de aprender a cozinhar. Cozinhar hoje é uma coisa que não é restrita apenas às mulheres e às meninas, também os meninos também podem aprender, ter essa possibilidade. Então, é um momento oportuno para diminuir um pouco o uso do celular das crianças, né, dos jogos tecnológicos, para que elas possam interagir, brincar mesmo. E caso queiram, né, eu posso compartilhar com vocês umas apostilas com atividades específicas para auxiliar com criatividade e possibilitar dias prazerosos em família. E essas atividades que eu tenho, elas são atividades, muitas foram planejadas justamente para esses dias de quarentena que as crianças estão em casa. Vocês podem deixar o e-mail, podem deixar o número do celular, que eu vou compartilhar com vocês esse material, tá? É importante ressaltar que as mães, elas devem evitar a cobrança também com a limpeza excessiva da casa, né? Porque isso vai tirar a liberdade das crianças brincarem, além de ocasionar um estresse para a mãe e para os filhos. E claro que a gente vai manter as coisas organizadas, mas nada em excesso. No caso dos adolescentes, as casas que têm adolescentes, pode ser um momento oportuno para um diálogo, para estabelecer novas relações, fortalecer os vínculos familiares, que às vezes eles estão muito fragilizados, né? Lembrando que nessa fase, os adolescentes, eles se queixam muito de não ter com quem conversar, que as pessoas não conseguem entendê-los. Na verdade, eles também vivem um momento muito conturbado da questão hormonal, com os pensamentos, e é preciso ouvi-los sem censurá-los, né? Isso é muito importante. Quanto aos casais, né? Os casais aí que estão em casa, na quarentena, eu sugiro que aproveitem para conversar assuntos que tragam descontração, alegria, boas gargalhadas, né? Que isso é que nos traz vida, isso é que nos dá energia para cada dia a gente recomeçar. Falar em contas e preocupações excessivas só vai ocasionar discussões e conflitos em casa. Uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que o meu estresse, ele não vai colaborar em nada para resolver os meus problemas. Muitas vezes o meu estresse, ele só vai piorar os meus problemas. Então a gente tem que aprender a conviver com as coisas, com as situações diversas, com as situações difíceis, dialogar, saber que a gente sempre tem com quem a gente contar, nós sempre temos com quem contar, quem vai nos ajudar. A gente nunca está só. E isso sempre traz um alívio para a nossa alma. Isso sempre traz um conforto para o nosso espírito. Porque quando eu sei que eu não estou só, eu me sinto fortalecida e aí eu vou continuar a minha caminhada com mais leveza, né? Evitar as discussões, vai assistir um filme, vão para a cozinha fazer aquela comida que a família ama e aproveitar também para todos fazer as refeições à mesa, porque hoje é uma coisa que as pessoas perderam, né? As pessoas hoje, elas um almoça no quarto, outro na sala, outro na cozinha. Por que não aproveitar esses dias para poder servir a mesa, organizar a mesa e todos se sentarem e aproveitar esse momento? Porque a vida, ela é feita de pequenos momentos. Os pequenos momentos, eles representam muito para a gente e sempre vão representar. Eles ficam guardados na nossa memória e eles, né, são para sempre. Esses dias, esses são dias para fazermos coisas que há muito tempo, pela rotina, nós não estávamos fazendo, né? E há quanto tempo que a gente está vivendo esse corre-corre, essa correria, e que às vezes não nos dá tempo nem de cuidar da nossa beleza.
não dá tempo de cuidar da nossa alma, do nosso espírito, das coisas. E a gente vai atropelando uma coisa e outra, uma coisa e outra. Então, chegou o momento da gente fazer aquilo que a gente não estava fazendo há muito tempo. Basta a gente parar um pouquinho e pensar que a gente vai conseguir lembrar de algumas coisas aí que a gente pensa, eu gostaria de fazer, mas há muito tempo não tenho feito. Quem sabe esse é o momento, né? E isso possivelmente pode estar te causando um desgaste, um transtorno psicológico, uma tristeza constante, um desânimo, uma angústia, né? Ler um bom livro também. Às vezes a gente pega um livro para ler e a gente termina de ler e a gente se sente renovada com aquele livro, com aquilo que a gente leu. E a gente precisa parar para pensar quanto tempo que a gente gasta hoje, né? Vamos pensar que a gente está investindo o nosso tempo aí nas redes sociais, enquanto a gente poderia estar fazendo outras coisas, lendo, aprendendo coisas mais importantes para a nossa vida e que vão nos fortalecer, né? Buscar incessantemente informações sobre a pandemia só vai piorar a ansiedade. A gente precisa evitar as discussões, as polêmicas nas redes sociais, evitar compartilhar certas notícias. Se for uma coisa boa, vamos compartilhar, mas se não for tão boa, né? Até que ponto vale a pena a gente compartilhar certas coisas na rede social? Evitar comer em excesso, que ficar em casa, né? A gente sabe que as pessoas, elas acabam excedendo e depois vão ganhar uns quilinhos a mais, vai ficar difícil para perder, né? Vamos tentar manter uma reorganização de forma que a gente vai conseguir equilibrar e não canalizar a nossa ansiedade para alimentação, que é o que muitas pessoas fazem. Se vai comer, procura comer algo mais saudável, né? Que pelo menos vai te trazer um benefício, os alimentos que têm gorduras boas, as vitaminas, as frutas, que com certeza vão te trazer grandes benefícios. Busque se informar apenas do essencial em relação à pandemia, né? A gente precisa saber o essencial. Tem coisas que são para os profissionais, para os médicos, tem coisas que são para os enfermeiros, e para nós a gente precisa saber do essencial, porque quando a pessoa vai se aprofundando demais ali nas informações, é que vem a ansiedade. Aí ele começa a desenvolver essa ansiedade, os pensamentos negativos, catastróficos, e aí a gente sabe que o adoecimento mental, ele começa sempre num grau leve, e ele avança para o moderado, que poderá chegar ao grave. Então, o ideal é a gente não estar nem no leve. Mas se a gente identifica que já está no grau leve, vamos trabalhar para já amenizar isso aí, né? Observe se a sua emoção não está sendo desproporcional ao que está vivendo. Será que eu estou conseguindo raciocinar logicamente, analisar as coisas de uma maneira coerente? Ou será que eu estou com um exagero com as coisas? Tenta fazer essa análise. Trabalhe a respiração. No caso da ansiedade, sempre trabalhar a respiração. Porque a respiração, ela tende a ficar ofegante. Então, você vai pensar, estou tranquilo. Trabalhar a respiração, respirar com tranquilidade, bem devagar, para desacelerar. Faça as técnicas de relaxamento. Tem várias técnicas de relaxamento que duram 5 minutos, 10 minutos, uns vídeos bacanas que tem no YouTube. Se vocês quiserem também, eu posso compartilhar com vocês, tá? Fazer meditação. Isso
vai te auxiliar muito mesmo a dormir melhor e a viver com mais leveza os dias difíceis. Porque se a gente está cometido de ansiedade, de estresse, dificilmente a gente consegue dormir bem. E nós precisamos dormir bem para a gente poder descansar e começar novamente no dia seguinte. Nós precisamos estar firmes e fortes. Priorize fazer apenas coisas que irão ajudá-lo a estar bem, principalmente nesses dias de confinamento. Se bater a saudade, o que é que a gente faz? Tem uma dica também para poder fazer uma chamada de vídeo em grupo com seus amigos, com seus familiares, né? Porque a saudade ela vem, e aí, como que a gente vai trabalhar a saudade, né? Enfim, cuide de você. O momento é hoje. Viva o presente, sem sofrimento. Nós todos estamos vivendo da mesma maneira, vivemos as mesmas situações, estamos todos passando pela pandemia, todos precisamos nos cuidar. Então vamos tentar levar essa situação com o mínimo de sofrimento possível, se não for possível a gente passar sem sofrimento. Viver o hoje, o presente. A gente não tem como a gente viver o presente querendo viver o futuro e vivendo o passado, porque o passado a gente não mexe. O passado, ele é a nossa história de vida. E ele vai ficar guardado. Então, hoje é o presente e eu preciso viver o hoje. Com tudo que está ao meu redor, com tudo que eu conquistei, com tudo que eu construí. E me projetando também, pensando o que é que eu estou fazendo hoje para que eu possa colher amanhã. Mas não viver lá no futuro. Vamos viver o hoje. A gente não tem como a gente ficar pensando e nos martirizando e imaginando e ilusionando coisas que vão acontecer daqui a um mês em relação à pandemia principalmente. Não tem como. A gente precisa, né, se apegar nas nossas orações. Todas as pessoas estão em oração, né? Esses dias intensas. Nós precisamos ter sempre fé de que as coisas vão melhorar. E nós temos certeza que elas vão melhorar, não é mesmo? E aí a dica, hashtag fica em casa. Lave bem as mãos e evite contato com outras pessoas. É possível viver, né, uma vida agradável e precavendo contra o vírus. Se sentir a necessidade, procure a ajuda profissional de um psicólogo, tá? Procure um psicólogo. Hoje o conselho tem autorizado fazer os acompanhamentos online, que é uma modalidade de atendimento que já é reconhecida pelo conselho já há algum tempo e agora está mais desburocratizado, né, para que facilite esse acesso às pessoas. Tem muitos profissionais que já fazem esse tipo de atendimento e eu espero ter colaborado com vocês. Foi muito bom, né, estar compartilhando um pouquinho aqui do meu sentimento, das coisas que eu penso nesse momento. E o meu foco era mesmo trazer sugestões para vocês ficarem melhor em casa. E eu espero que a gente possa fazer outras lives, que a gente possa estar junto em outros momentos, tá bom? Desejo a todos uma boa noite e quem quiser o material, eu vou estar encaminhando, tá joia? Em relação às crianças. E se precisar de qualquer coisa, eu vou estar sempre aqui. Tá joia? Boa noite para vocês.